Eleições 2018. Começa hoje a série de entrevistas com os candidatos ao governo do Distrito Federal. E nosso primeiro entrevistado é o candidato do MDB, Ibanez Rocha. Promessas: o governo diz que a estação de metrô da 110 Sul estará pronta até novembro. Depois do atentado a Bolsonaro, a Polícia Federal aumenta o número de agentes para proteger os candidatos. Olá, eu sou Rodrigo Orengo e começa agora o Band Cidade, primeira edição. A partir de hoje, nós começamos a série de entrevistas com os candidatos ao governo do Distrito Federal. Serão 15 minutos para cada candidato expor suas ideias e o plano de governo. A ordem das entrevistas foi definida por meio de sorteio, com a presença de representantes dos candidatos e dos partidos. O primeiro entrevistado a responder perguntas minhas e do comentarista Cláudio Humberto é o candidato do MDB, Ibanez Rocha. Muito boa tarde, candidato. Seja bem-vindo ao Band Cidade. Já iniciando a entrevista, falando de um assunto que é urgente. A gente sempre recebe reclamações de telespectadores, de ouvintes da Rádio Band News. Por falar na Rádio Band News, repórteres da rádio visitaram hospitais nos últimos dias e identificaram problemas antigos, como falta de médicos, superlotação, demora. O que o senhor, se eleito, vai fazer para resolver esses problemas? E aproveitando o assunto, o senhor manteria o Instituto Hospital de Base ou mudaria esse modelo? Boa tarde, candidato. Boa tarde, Orengo. Boa tarde, Cláudio Humberto. Boa tarde a todos os telespectadores. Primeiramente, parabenizar novamente a Band por essa iniciativa de estar ouvindo os candidatos. Eu vinha comentando aqui com o Cláudio que o que se ouve nas ruas é muito triste. As pessoas realmente estão morrendo e morrendo por falta de médicos e morrendo por falta de atendimento. Isso que se coloca aí do Instituto, Cláudio, é uma verdadeira balela, é uma mentira essa história do Instituto. Ele simplesmente afastou as pessoas do hospital e por isso é que está se dizendo que aqueles que estão lá estão bem tratados. Isso é mentira do atual governador. Esse modelo que ele está implementando sem dar assistência aos hospitais, sem dar assistência à rede hospitalar do Distrito Federal, nos postos de saúde, nos centros de saúde do Distrito Federal, está matando as pessoas na fila. São inúmeros casos que estão aí colocados. Esse final de semana eu encontrei com 2 casos absurdos. Um deles de uma moça que foi ao hospital para ganhar seu bebê e ela morreu porque o médico mandou para casa. E outro de um senhor que fez um transplante de medula e não consegue ser atendido para saber se está curado ou não. O modelo da atual gestão, ele não vai solucionar o problema da saúde no Distrito Federal e nós precisamos reabastecer a nossa rede hospitalar com médicos, técnicos, enfermeiros, com medicamentos e um atendimento para a nossa população. Ainda na área de saúde pública, a gente viu que esses dias agora o senhor ingressou com uma representação para tirar do ar um comercial de propaganda eleitoral do atual governador Hollenberg, que fala sobre o Hospital da Criança. Por que o senhor fez isso? O senhor poderia explicar essa iniciativa? Eu fiz isso, e deu certo? Cláudio, eu fiz isso, ainda não tive resposta da Justiça, eles ainda vão ouvi-lo. Mas ele vem maquiando dados, mais uma vez, como se a obra fosse dele. E a obra não é dele, a obra estava lá, os recursos já existiam. Então, isso não é uma obra do governo Hollenberg. Ele não investiu recursos da saúde do Distrito Federal lá. Ele investiu recursos de um grupo de pessoas que queriam construir o hospital. E ele simplesmente fica mentindo para a população e é por isso que muitos têm chamado ele de Pinóquio. É porque exatamente nesse sentido ele não está dizendo a verdade para a população do Distrito Federal. E é dessa maneira que ele quer governar mais 4 anos. Candidato, falando de contas públicas ou das penúrias aí das nossas contas públicas, um tema que vem gerando divergência entre os candidatos é a respeito do possível reajuste a servidores públicos. O senhor, como governador, daria a 3ª parcela de reajuste aos servidores públicos e equipararia o salário da Polícia Civil com a Polícia Federal ou não tem condições de fazer isso? Olha, primeiro dizer que Brasília não tem recurso, isso é uma mentira muito grande. Mais uma que vem se contando. Brasília tem dinheiro. O que falta aqui em Brasília é gestão. E a gestão começa exatamente pela área fiscal. O Distrito Federal foi quem mais teve quedas no Brasil na questão da arrecadação. Por quê? Porque simplesmente paralisou a cidade, exportou os empregos para Goiás e aqui a nossa economia parou. Então não tem arrecadação no Distrito Federal. Nós temos que gerar emprego e renda e arrecadação de impostos.
Nós temos como condições de pagar a terceira parcela, até porque a terceira parcela já tem decisão judicial e o volume desse débito está aumentando a cada dia, porque os juros na justiça e as correções são as mais altas que existem, então ele está gerando um passivo que obrigatoriamente vai ter que ser pago em algum momento. Em relação à Polícia Federal e à Polícia Civil do Distrito Federal, nós temos que reaparelhar as nossas forças. Nossas delegacias estão fechadas, o efetivo da Polícia Militar hoje está pela metade. De 18 mil, hoje nós só temos 10.600 e nós temos que remunerar eles com qualidade. Polícia Civil e Polícia Federal sempre receberam o mesmo patamar no Distrito Federal e tem que voltar a receber também. Ibanez, a gente percebe que, apesar dessa redução da arrecadação, houve durante o governo atual um tarifaço, assim, um aumentaço de impostos em vários segmentos, em vários setores, IPTU, etc. O senhor pretende rever isso? Vai manter esses impostos reajustados, aumentados como eles estão? Como é que o senhor vai tratar a questão tributária? Porque ninguém aguenta pagar tanto imposto. Essa política de aumento de impostos nessa administração, ela foi nefasta para o Distrito Federal. Nefasta porque colocou as pessoas na inadimplência. Eu encontrei com uma mulher em Santa Maria esse final de semana e ela me mostrou o carnê do IPTU dela do ano anterior. Eram R$140, mas estavam quitados. O desse ano veio 400, mas está inadimplente. É muito melhor você receber 140 do que não receber nada. Então, nós estamos vivendo o maior desemprego e a maior carga tributária do Distrito Federal e isso não gerou desenvolvimento e nem pagou as contas. Então, isso é, mais uma vez, falta de gestão da máquina pública. Nós temos que reativar a nossa economia e dinheiro tem. Só no BRB nós temos R$1 bilhão para investir nas micro, pequenas e médias empresas. E reativando nessa economia, nós temos total condições de gerar muito mais impostos para investir. Agora, partindo para a questão prática, o senhor reduziria imposto, por exemplo, o ICMS? O telespectador que abastece hoje, a cada R$100, R$28 vai para o ICMS. O senhor reduziria, voltaria a patamar anterior, como os 25%? É esse o nosso compromisso. Já está assinado o nosso plano de governo de que nós vamos reduzir todos os impostos aos níveis de 2010. Porque também não foi só agora nesse governo que houve reajuste de tarifas. Nós temos que modificar isso aí, com certeza. Reduzindo essa tributação, nós vamos gerar muito mais empregos no Distrito Federal. Agora, a gente percebe que o senhor é uma novidade na campanha. O senhor não tem passado político, é alguém que chegou, foi presidente da seccional do DF da Ordem dos Advogados do Brasil, mas escolheu se filiar ao MDB, que é um partido que tem velhos políticos, inclusive enrolados em muitas safadezas aqui denunciadas no nosso país. Como é que o senhor convive com essa gente? Porque o senhor tem uma atitude transformadora em relação a essa prática, né? Como é que o senhor convive com políticos tão mal falados no MDB? Qual será a influência deles no seu governo? Eu tenho certeza, Cláudio e Orengo, que eu venho de uma área que não pode compactuar com a corrupção. Então, partido político não comete crime. Quem comete crime são as pessoas. E aí eu confio nas nossas instituições. A Lava Jato está aí funcionando, a nossa Justiça Federal e a Justiça Comum estão funcionando, o Ministério Público nunca atuou com tanta independência nesse país e a Polícia Federal vem fazendo o seu trabalho. Então, quem tiver seus pecados, que os pague. Eu estou aqui para fazer uma administração com limpeza, sem corrupção, e garantindo à população do Distrito Federal que todo real que venha da arrecadação será investido na cidade e na melhoria da nossa cidade. O ex-vice-governador que foi preso, Tadeu Filipelli, é investigado, seria secretário do seu governo? Não. O compromisso do Filipelli comigo é que ele vai para o Congresso Nacional como representante do MDB e vai buscar recursos para ajudar a tirar essa cidade da situação em que se encontra. Ainda é possível haver mudanças na sua chapa? Fala-se muito da substituição de candidatura ao Senado, por exemplo, para que o empresário Paulo Otávio, ex-governador, venha a ser, como estava previsto antes, o candidato da sua chapa ao Senado. Tem essa possibilidade? Há entendimentos nesse sentido? Não, o Paulo tem colocado a sua vontade de concorrer à vaga do Senado, mas isso é uma questão que está lá dentro do partido que ele pertence, que é o PP. Eu não tenho participado dessas conversas, até porque, para mim, o que importa nesse momento é focar nessa minha eleição de governo. Eu tenho um desafio que foi imposto pela legislação de ficar conhecido no Distrito Federal em 25 dias, que é o prazo que nós ainda temos de campanha. Então, o meu foco integral é na minha eleição e nos eleitores do Distrito Federal, para que eles entendam muito bem
qual é a nossa proposta. Agora, candidato, um tema que é muito caro ao nosso telespectador é segurança pública, né? A população realmente está acuada em muitas regiões. O que o senhor faria, por exemplo, com os postos comunitários de segurança? O nosso telespectador já viu várias notícias de postos queimados, vandalizados. O senhor manteria os postos ou acabaria com esses postos comunitários? Essa política do posto comunitário, ela foi uma imagem que se vendeu para a população e que não é a melhor maneira de se fazer política pública de segurança. Política pública de segurança você faz com efetivo completo, delegacias abertas e muito investimento em tecnologia. Ao invés de você colocar 2 policiais na rua, como era antigamente a dupla que funcionava, é muito melhor que você tenha toda a cidade monitorada. Toda a cidade monitorada, porque é assim que se faz no exterior e é assim que tem que ser feito aqui, com inteligência. Porque você reduz os gastos e aumenta a segurança da população. Agora, determinados locais precisam sim de segurança. Você não pode ter uma rodoviária que circula 800 mil pessoas por dia e não ter um posto de segurança. Você não pode ter as feiras do Distrito Federal, onde circulam milhares de pessoas nos finais de semana e você não tem um posto de segurança. A população do Distrito Federal precisa ser libertada. Ela hoje está vivendo atrás de grades. Todas as casas dessa cidade hoje têm grades. Agora, a gente percebe que um dos graves problemas nossos continua sendo a burocracia, né? Nós gastamos 7% de todo o orçamento do GDF para pagar salários. E, no entanto, temos uma burocracia que não se mexe, não ajuda o cidadão. O senhor tem propostas com relação a isso? Tem propostas de, por exemplo, transformar o governo num enorme na hora, por exemplo, que tornasse os processos mais ágeis, para que o cidadão venha a ser respeitado, no mínimo que seja respeitado pelo dinheiro que ele dá para sustentar a estrutura do governo. Como o cidadão será tratado no seu eventual governo? Olha, eu sou cidadão, eu venho exatamente dessa revolta que todos nós cidadãos temos recebido do governo. É uma revolta porque não existe prestação de serviço qualificada. E não é só por culpa dos servidores, é porque não existe a tal da meritocracia no governo. Aqui no seu emprego você tem que ser um bom profissional para que você consiga ganhar bem. Lá não. Você pode prestar o serviço de qualquer maneira que você vai continuar recebendo seu salário. Então nós vamos implantar dentro do governo a meritocracia. E quem manda é o cidadão, porque ele é quem paga o salário de cada um dos que estão lá. Eu tenho todo o carinho pelos servidores públicos, mas eles vão ganhar bem a partir do momento que eles prestem bom serviço à sociedade. E essa questão do na hora, o na hora tem que ser para tudo. É na hora que tem que se atender as pessoas. Isso se faz com comunicação, com internet, com modelos de gestão que existem no mundo todo e que têm que ser implantados aqui no Distrito Federal, que é a capital da República. E nós vamos fazer isso no nosso governo e o cidadão vai sentir de forma muito rápida a mudança no serviço. Candidato, outro assunto importante é mobilidade urbana. E, senhor, se me permite, citar 3 assuntos aqui. Área azul, há a possibilidade de implantar área azul, rotativo, estacionamento rotativo em áreas comerciais de Brasília, VLT, é possível sair um VLT do papel e ainda de que forma ampliar o metrô em Brasília? Primeira coisa, Orengo, Brasília tem um serviço de transporte diferente de qualquer outra cidade. Aqui o serviço é ponta a ponta. Você sai da Ceilândia e chega no plano piloto. Então nós temos que abastecer as nossas linhas, trazendo novamente as vans, não naquele modelo das cooperativas, mas das permissões, pegando as pessoas nas áreas mais distantes e colocando dentro do sistema de transporte urbano. Aí sim você pode implantar o Zona Azul. Porque implantar o Zona Azul agora é penalizar pela sua incompetência. Eu quero tirar os carros porque eu vou cobrar uma taxa para você estacionar o carro. Primeiro eu tenho que botar as pessoas dentro dos ônibus, dentro do metrô, para que eu possa, dando um serviço público de qualidade no transporte, eu aplique o Zona Azul. Eu vou aplicar, mas primeiramente eu vou dar um sistema de transporte qualificado. A expansão do metrô até a Asa Norte, que é até onde dá para ir com o metrô, não foi feita nesse governo por falta de projetos. O dinheiro está no BRB, eram 420 milhões de reais à disposição e não foi feito. Então, isso tem que ser feito para melhorar o nosso sistema de transporte. E nós temos que integrar todas as bacias, trazendo as pessoas para dentro do sistema. Dá para resolver o problema do transporte do Distrito Federal em um ano. Agora, uma das questões fundamentais também aqui para o nosso, que é muito cara para a população do Distrito Federal, é a questão da política habitacional, né? Ainda são muito elevados, em grande número, as pessoas, as famílias que não têm um teto, não têm casa própria. Houve um certo recuo de políticas anteriores, como, por exemplo, do governo Roriz, que foi acusado de provocar inchaço aqui no Distrito Federal e etc. O senhor qual a sua política
de habitação para as pessoas, sobretudo para as camadas mais carentes, que representam a maioria da população? Bom, o Distrito Federal ele tem hoje uma carência de 130 mil novas moradias. Só na região de Samambaia, Riacho Fundo 1, Riacho Fundo 2 e Recanto, em área já urbanizada, você tem condições de resolver 50% desse problema. Então, nós vamos fazer isso criando o adensamento nas áreas onde já existem água, luz e esgoto. E outra coisa, esse programa que existe criado hoje, ele é um programa chamado Minha Casa Minha Dívida, porque exigir de uma pessoa que tem baixa renda ou que não tem renda, que ele tenha 12 mil reais e tenha dinheiro para pagar uma prestação, é ignorar a situação da população do Distrito Federal. Nós temos que dar teto às pessoas e nós temos que ter condições que elas tenham dignidade para viver. Candidato, estamos chegando ao fim da nossa entrevista, dos nossos 15 minutos. O senhor pode se dirigir ao nosso telespectador para fazer as suas considerações finais. Bom, eu tenho certeza que a política no Distrito Federal ela está passando por uma real mudança. Nomes novos estão aparecendo, o meu é um deles, diferentemente das eleições passadas, onde todo mundo que concorria era a mesma pessoa. Hoje, dos candidatos que tem aí, você está tendo a oportunidade de verificar quem é o novo e quem tem qualidade e competência para realizar. Então, eu estou muito confiante de que temos ainda condições de virar essa eleição e eu conto com todos os telespectadores da Band e todos os eleitores do Distrito Federal. Candidato Ibanez Rocha, do MDB, agradecemos a sua presença aqui no estúdio do Band Cidade. Muito obrigado. Eu que agradeço, Orengo, eu que agradeço, Cláudio. Obrigado, candidato. E a seguir, a Polícia Federal aumenta efetivo para proteger candidatos à presidência da República. O Band Cidade volta daqui a pouco.